Ao vivo, fim de tarde aqui em São Paulo, um diazinho agradável, um pouco menos quente que os outros. Estamos falando agora com uma goleira. Olha só, curioso, o canal é novo, viu, Renata? Mas é a primeira vez que eu falo com uma goleira ou um goleiro. É curioso. E você está estreando então esse papo como goleira ou goleiro. E a primeira pessoa do Chile também falando comigo. Tudo bem contigo? Ai, tudo bem, graças a Deus. Muito feliz em participar da live, em poder falar um pouco da minha história e contar um pouco da minha experiência. Uma coisa que eu sempre puxo com o pessoal é que eu não sei se eu começo do histórico mais recente ou do passado. E é do passado, sei lá, às vezes você acha um site outro, uma informação meio básica, sei lá, algum site de futebol. E tem acontecido muito que eu falo com um jogador, ele fala, então, a informação desse site não é verdadeira, não tá precisa. Você é de Santa Luzia mesmo ou não? Sim, sou de Santa Luzia. Que é do lado de BH, né? Sim, como 30 minutos de Belo Horizonte, É, região praticamente do metropolitana. lado. Pra gente que é de cidade grande, vai, eu sou de São Paulo, meia hora é pouco tempo, né? Que BH é enorme, né? Então, Sim, E aí, bom, eu tava vendo, você fez toda a carreira toda, é tua primeira experiência no exterior, mas é a carreira toda, praticamente toda, em BH, né? Como é que você chega no futebol? Como é que surge o futebol na tua vida? olha, não tive como muitas, como o irmão levou, ou o pai levou, ou assim, nada. Sou, sou a primeira da minha família a gostar de futebol, a jogar futebol, tanto acabei ajudando o meu irmão, que é o mais novo e hoje é apaixonado pelo futebol. Então não tive como falar assim, meu pai me levou, minha mãe me levou, não. Eu aprendi a gostar e fui subindo, fui tentando e jogava na escola, jogava com os meninos na rua, como acho que como toda criança é normal. E depois com mais ou menos uns 13 anos comecei a sentir que era o que eu queria mesmo para minha vida. Mas já sabia que era gol ou que era futebol de uma maneira geral? Assim? Olha, vou lhe confessar uma coisa, não gosto de correr. Então sempre soube que era o gol. Ah, justo. Mas, e uma coisa que eu não conheço, futebol feminino em Minas, porque eu já falei com algumas meninas e acompanho, felizmente acompanho o futebol feminino já há mais tempo, o cenário paulista, o cenário catarinense, Manaus, que tem o Iranduba muito forte, um pouco do Distrito Federal. Eu não conhecia muito, assumo que não conheço muito futebol feminino em Minas. Você começa no campo, você começa no futsal, como é que é por aí? Aliás, por lá, né, que você está no Chile hoje, né? Sim, agora foi lá. Antes, como só tinha o América Mineiro, que tinha as meninas como profissionais, que tinha uma carteira assinada, que tinha um contrato de trabalho, e que disputava o Campeonato Mineiro e o Brasileiro. Então, não tinha Atlético, não tinha Cruzeiro, tinha o América e o Ipatinga, que era muito forte. E vinham os times como fala, o amador, o terrão, as coisas mais assim. E aí, como a América sempre foi mais forte, sempre foi o campeão mineiro, sempre foi o que era o único que chegava a tentar acesso a um do brasileiro. Então, não tinha muito uma estrutura para falar assim, temos um time, temos várias equipes, até mesmo porque só for três. Hoje é Atlético, Cruzeiro e América. Não tem mais, igual São Paulo, igual no Rio, e tem muitas equipes. Então foi muito mais difícil para mim e para outras meninas a conseguir chegar ao profissional. E você não começa no Coelho, né? Você não começa no América, né? Você começa por onde? Eu começo pelo Manchester, que é um time amador, Tá? aonde meu amigo Deraldo, Deus o tenha, me deu uma oportunidade de jogar onde eu não sabia. Um amigo falou: Olha, conheço um treinador e ele tem um time amador, e por que você não vai lá? Tal. Então era uma dificuldade muito grande, porque era campo de terra, não tínhamos uma estrutura, então começamos mesmo do zero, como não dava nada, não tinha a gente tinha uniforme, mas não tinha como falar, temos uma luva boa, temos uma chuteira boa, temos uma condição boa. Então, foi mais difícil, acho que para todas hoje que está em Atlético, que começou como base de Atlético em 2019, as meninas que chegaram ao Coelho também,
Então, creio que tem uma dificuldade aonde hoje eu tenho como uma base na minha vida, que tudo que eu passei valeu a pena. Mas aí, quando é que você faz essa transição de um time amador para um time profissional? Foi já como profissional? Foi ainda como base, de repente? Não, Você ainda é bem nova, né? sim, eu tenho 24 anos. Não foi. Em 2017, em 2015, joguei pela primeira vez com o Deraldo, que era do time do Manchester. E aí fiquei até 2017. E aí tem uma amiga que tem um time de futsal, Cervejeiras, e me chamou para jogar. E não como para ganhar nada, não, até mesmo por diversão. E aí fiquei como um ano praticamente jogando futsal, disputando campeonatos, assim. E em 2018, final de 2018, fiquei parada. E em 2018, no início de 2018, mais ou menos, tive que dar uma pausa na minha carreira. Como amadora, como jogadora, sim, tive que parar. E isso, mas não é porque o cenário mineiro é menor ou não. Porque teve o boom agora do futebol feminino de uns 2 anos para cá, né? Sim. O Atlético mesmo tem como 2 anos. O Atlético e Cruzeiro tem como 2 anos que tem um time profissional. E aí imagino que muita gente desiste, né? Que você desistiu não por motivos de bola, né? Você até me falava fora do ar, né? Sim, não. O meu caso não foi motivo porque sempre gostei de jogar. Todo final de semana, normalmente, não tínhamos uma base de treinamento. Então, chegava no domingo, colocava a cara e ia pro gol. E as meninas o mesmo. Ia para jogar, ia para se divertir. E não porque eu tenho um compromisso, que é bem diferente. Que aí você falou até não sei, da situação da sua mãe, né? Enfim, acho que não sei se é algo como você gostaria eventualmente até de falar ou não, mas que você para de jogar com que 17 anos, você para de jogar ou não? Não, com 17 não. Tenho 24 em 2019, estava com. Recente. Sim, recente. Em 2018, descubro que minha mãe tem um câncer de intestino. E que já era metástase, já tinha espalhado, e já era uma situação muito ruim. Então, eu abri mão de tudo. E abri mão do futebol, abri mão de estudo, que eu fazia faculdade, abri mão de tudo para cuidar da minha mãe. E em 2018, em junho, mais ou menos, maio, descobrimos que era o câncer, e aí queria interromper, para mim não me importava, era minha mãe, então acho que era o mínimo que eu podia fazer por ela, e eu era a única habilitada da família, das minhas irmãs, então processo de hospital, de quimioterapia, era tudo eu que era responsável por fazer. Então, eu dei uma pausa muito grande, então fiquei como quase um ano sem jogar, sem treinar, sem jogar, sem nada, e era o sonho dela era que eu virasse profissional. Quando eu fui com 13 anos numa base, ela que me levou, ela que me incentivou. Então, ela sofria muito por ver eu ter desistido de muita coisa. E quando o Atlético e o Cruzeiro falaram que ia fazer o time profissional, ela falou comigo assim que via que eu tinha um lugar, que meu lugar estava guardado lá. Não falou em qual, mas falou. E ela sabia, porque eu sou atleticana, para quem não sabe, sou atleticana. Então, o sonho dela era o Atlético Mineiro. Então, ela falou comigo que me via em um dos clubes. E em 2019, dia 3 de janeiro, eu chego no hospital e minha mãe tinha falecido. Então, foi um baque muito grande para mim, para minha família, e eu fiquei meio que desnorteada, não queria saber, e tentei colocar minha cabeça em algum lugar, até mesmo para não entrar em depressão, para não... Porque futebol feminino hoje está melhor, mas era muito difícil. Não tínhamos uma estrutura, não tínhamos ajuda. Hoje temos, ainda falta muito? Sim, falta. Mas eu acho que o pouco que a gente tem é muito. Entende? Não é simplesmente por dinheiro. Porque as meninas sabem que não são por dinheiro. Porque se fosse por dinheiro, todo mundo estava fazendo qualquer outra coisa da vida. Estudando, fazendo medicina, fazendo fisioterapia, fazendo qualquer outra coisa. Então, eu voltei a treinar. Depois que minha mãe faleceu, um amigo chegou, conversou comigo, e eu voltei a treinar. Numa escola de Belo Horizonte de um amigo, soccer trainer, e foi ali que eu consegui colocar
todo o meu foco, a minha vontade de querer ocupar minha mente. Então, foi sempre esse objetivo que eu tinha. E aí, quando eu estava treinando, um amigo chegou em mim e falou assim: Renata, o treinador do Atlético Mineiro está precisando de goleira. Assim, eu estava Caramba, né? treinando. Tipo, Caramba, tipo, eu falei, é meu sonho e eu vou. Eu falei com ele: pode falar que eu vou. Assim. E aí chegou em mim e falou assim: até na época era o Sidney, que era o treinador do Atlético Mineiro. E quando eu cheguei, e aí eu tive uma grande notícia, porque quando eu cheguei para fazer o teste, o treinador de goleiros do Atlético Mineiro era o mesmo treinador que tinha me treinado em 2013, quando eu tinha 13 anos. Então, tipo, e, 2014, 2015, o seu Caetano, que é um grande amigo. E chegou e falou assim: eu te conheço. Assim, e ele era mais velho, ele falou assim: eu te conheço, esse sorriso não é estranho. E aí, só que eu fiz o teste normal, como uma semana de teste, e aí ele falou comigo assim: eu lembro de você, era aquela menina espontânea que brincava, que ria, assim. E aí depois falou comigo e me aprovaram. Fui como se fosse, fui aprovada para o Campeonato Brasileiro. Então, aí começou tudo. Aí comecei uma semana de treinamento e uma semana intensa de responsabilidades que eu não tinha, que eu não sabia o que era pelo futebol. E quando chego dia 23 de março, a gente faz um jogo amistoso contra o América, no Mineirão. Eu acho que muita gente vai lembrar porque tem até no YouTube, quem quiser ver. E eu fui, e quando me colocaram, eu fui um dos destaques do jogo. Perdemos o jogo, sim, porque eram 3 goleiras, e aí colocaram as 3 para jogar, para ver como é que saía, mas eu consegui ir bem, e foi aí que tudo, aí firmei contrato com o Atlético, carteira assinada, tudo, então, e aí tô aqui, e aí cheguei a cá. a vida é muito louca, né? Eu ouço muito história de futebol de homem, assim, mas era pra ser, né? Porque imagina, se você fosse um pouco mais nova, mais velha, acho que não teria chegado essa oportunidade, não estaria o momento, né? Então é. Tipo, eu falando com jogadora mais velha aí, mais rodada, que tá na Europa, tudo, eu falava que, poxa, já houve um período que teve futebol feminino, não como hoje, até talvez com mais mídia em TV aberta, aí sumiu e volta justamente na hora que você tá lá no lugar certo, na hora certa, né? Poxa, Sim, foi para mim foi uma experiência a qual eu vi que todo o propósito que eu nunca vou deixar de falar de Deus, foi um propósito de Deus em minha vida. Porque quando eu perco minha mãe e logo depois ele me ampara, porque para quem sabe perder uma mãe é muito difícil. Acho que a gente supera qualquer coisa, mas eu acho que uma morte de uma mãe é como se fosse impossível da gente falar assim: "Ah, é uma mãe". Não, é minha mãe. Eu perdi um pedaço, eu perdi uma pessoa que me ajudava, uma pessoa que não vai que você vai conseguir. E aqui no Chile mesmo eu cheguei dias de chorar, não de tristeza, de querer contar para ela e ligar e falar: mãe, não, aqui tá assim, aqui tá assado, não, aqui aconteceu isso, não, hoje eu fui assim no treino, e às vezes bate aquele coisa e você fala: caramba, sua mãe não está. Então, mas depois disso eu fui vendo, eu falei: não, ela está assim, ela está aqui, ela é 50% de mim, 50% do meu DNA é dela. Então, eu todos os dias eu levanto e falo: ó, vamos, porque eu sei que a senhora queria que ele estivesse aqui. E eu falo: mãe, olha, hoje eu consegui, hoje foi bem. Então, hoje eu tenho uma questão, é em mim que eu consigo me superar, e não simplesmente, não é vítima, não é ser vítima, porque muitas vezes as pessoas acham: quer ser vítima. Momento nenhum, muitas pessoas, eu estou contando para você, acho que você é os primeiros que sabem dessa história da minha vida, porque eu nunca contei a ninguém, assim, a TV aberta ou a qualquer coisa. Então, justamente você não quer depender disso para as pessoas te mostrarem, né? Você quer mostrar pela raça em campo, né? sim, pela vontade de treinar, pela minha qualidade, e não por ser vítima. Porque perdeu sua mãe, coitada, tem que jogar. Não. Se for assim, eu até paro de jogar, porque não é um dos meus principais motivos. Agora, como é que você peraí, no Galo você joga o Brasileiro A2, né? Sim,
Como é que você vai parar no Chile? É Foi uma faz loucura. 2 anos, né? Nem 2 Sim, anos. é uma loucura. Eu agradeço muito ao CSE, a uma amiga, a Jéssica Beiral, porque foi ela que me apresentou a CSE, ao Rafa, ao André. Eu tenho um carinho muito grande com eles sabem disso. E quando eu chego no Atlético Mineiro, logo depois deles montarem eles fizeram um projeto, pegaram um time amador e tornou profissional. Essa foi a realidade que o Atlético Mineiro fez e deu oportunidade a muitas meninas. E uma dessas oportunidades, eu não posso negar, nunca agradecer também a Nina, que é a coordenadora do Atlético Mineiro, que foi ela que apesar de tudo que passamos, ela sempre estava ali, nos ajudava e tudo. Então, o Atlético Mineiro foi uma porta para mim, aonde era meu time do coração, onde eu pude jogar no Mineirão, onde eu pude jogar no Independência, onde eu pude fazer muitas coisas que muitas meninas vão falar que jogam futebol há anos não teve essa oportunidade. E treinava E na Cidade do Galo também? Não. treinávamos na Cidade do Pô, Galo. legal, hein? Sim, tínhamos uma estrutura que muita gente fala assim, caramba, como que o futebol feminino em um ano faz tudo? A gente tinha um dos melhores centros de treinamento para treinar, com muitas dificuldades, às vezes sim, mas a gente nunca pôde reclamar de nada. Em questão de plano médico, plano dentário, tudo que você imaginar, o Atlético Mineiro disponibilizou para a gente, para as meninas. Eu acho que para muitas que às vezes não teve nem oportunidade, chegou e falou, caramba, estou dentro do Atlético Mineiro. Então a gente carregava um escudo, a gente carregava uma raça, um time, e para mim, então, foi como se fosse um sonho realizado. Se foi um primeiro sonho, realizei jogando no Atlético. E como fiquei 1 ano e meio no Atlético Mineiro, quando jogamos o brasileiro e não fomos tão bem, porque era uma equipe que não tinha um treinamento, as meninas saem do terrão e se tornam profissional. Em menos de um mês tem um campeonato brasileiro, onde muitas equipes já são preparadas há anos, há tempos que se joga junto. Então O não fomos tão A2 de São Paulo tinha Cristiane, tinha uma. Porra, tinha. bem. Aonde Palmeiras tinha Carla Nunes, tinha, entende? Tinha várias meninas e Atlético Mineiro tinha quem? Ninguém sabia nem quem o nome de qualquer uma das meninas do Atlético Mineiro, não sabia. Eram meninas novas, meninas que estavam aprendendo, que eu tenho certeza que foi uma experiência incrível, por mais que perdemos, por mais que não fomos tão bem, mas foi uma experiência que nunca ninguém vai poder apagar das nossas vidas. Então, eu pego o Atlético Mineiro como uma experiência, como um lugar onde eu aprendi o que era o futebol, onde foi uma base, onde eu aprendi um treinamento, onde eu tinha um treinamento todos os dias, onde eu era cobrada compromisso, onde eu tinha que cumprir horário, onde eu tinha que fazer academia, então tudo assim mudou de um dia para o outro, onde eu não fazia nada, um dia eu faço tudo. Então, o Atlético Mineiro, sim, foi essa base, essa porta para me chegar onde eu estou hoje. Mas aí, ainda assim, você falou da CSE, até um abraço pro pessoal também, que eu vivo trocando ideia. Eles até falaram, você vai achar engraçado que a Renata tá se adaptando tanto ao Chile que tá até com sotaque aí, meio chileno, meio espanhol, aí. Ai, sim, um pouco. É muita meninas aqui, então a gente fica num hotel e onde eu divido o quarto com uma companheira, onde as meninas todas ficam no mesmo andar, então almoçamos juntas, tomamos café juntas, então é muito costume. Então eu já estou até falando um pouco mesmo, um pouco puxando o espanhol. Porque o sotaque não é nada mineiro, né? Não é Nada mineiro, nadinha. Né? Não tem um trem aí na história. E aí, mas assim, quando você foi pro Santiago Morning, você sabia que ia jogar Liberta? Ou não? Não era essa época ainda, não? Ou precisava classificar ainda? Não, já estavam classificadas, mas eu não sabia, eu vim para o Chile, para o Santiago Morning, foi uma loucura, vou traduzir para o negócio para você entender. Quando eu chego, que eu saio do Atlético Mineiro, que eu não renovo o contrato com o Atlético Mineiro, em dia 27 de junho de 2020, me chega uma proposta para terminar o Campeonato Brasileiro por Vitória. Não. Porque o Vitória estava mal, tinha passado aquele problema com o presidente, aquelas coisas todas, e chego ao Vitória. E faço como 4 jogos pelo Vitória, 4, se duvidar até menos. Foi bem quando eu chego.
E o time vinha tomando 6-0, 7-0, 8-0, e quando eu chego a gente perde de 2-1, de 3-0, porque eram muito meninas novas. Então, foi uma, uma surpresa para mim, quando eu chego e o Rafa fala comigo, apareceu uma proposta para você do Chile, me interessa? Fala assim, aí primeiro me bate um susto, né? Eu falei, caramba, Chile? Vai ser meu primeiro lugar onde eu vou sair do país. E aí falo, sim, claro, olha direitinho e me fala. E aí saio de treinamento e tenho reunião com o presidente do Chile, com a treinadora do Chile, e todos, e conversa comigo e fala, olha, aqui você vai ter que aprender espanhol, aqui isso, e me colocaram muita pressão. E o Rafa lembra que não entendia nada, e tinha um professor que falava português, e ela falava e ele ia traduzindo, e eu não, se depender de mim, tranquilo, pode, o que vocês decidirem, para mim tá bem. E aí estava em Salvador, volto para Belo Horizonte para arrumar a papelada, que eram muitas coisas, porque foi difícil entrar, muito difícil. O Rafa sabe o tanto que penamos. Chego no dia para viajar, meu teste do Covid não sai. Chego como 10 minutos para o voo sair, já não podia mais embarcar, e meu teste do Covid sai negativo. E aí faço outro teste do Covid, quando chega na hora meu teste do Covid saiu, trocaram minha passagem, quando chego para viajar precisava de um plano de saúde de $30 mil, se caso acontecesse algo comigo, e aí perco outro voo. E aí tenho que remarcar a passagem para depois de 2 dias, porque eu tive que fazer outro teste do Covid, eles teriam que mandar o meu plano de saúde, eles teriam que fazer um bocado de coisa. E aí, quando eu chego no dia de viajar que dá certo, eu falo, ufa, Rafa, passei. Agora, quando eu chegar dentro do que eu sentar, que eu tive que o voo tiver saído, eu vou ter certeza que eu vou chegar no fim. E aí foi uma experiência incrível. E aí, quando eu cheguei aqui, no início foi muito difícil, porque eu não entendia nada que a treinadora falava. Nada. E eu ficava meio que assim. E aí chego e me deparo com 2 jogadoras de Chile, o Santiago Moni, que jogou 2 anos no Santos e que falava português. Graças, então, né? Eu fiz assim, Deus é bom demais comigo, porque não tem condição. E aí conversamos, e aí as meninas, não sei se o povo tem uma imagem de falar que chileno é meio assim, não recebe muito bem, e isso eu não tenho nada a reclamar. As meninas me abraçaram e tudo que fazia, Renata, vamos fazer isso, Renata, vamos ali, Renata. Então, elas me receberam como se eu fosse há anos de Santiago Moni, e há anos morava no Chile, e, e hoje estou aqui como 4 meses, 4 para 5 meses, e vou te falar a verdade, estou tão bem aqui que não quero voltar ao Brasil. Que história de vida absurdamente incrível, muito boa a tua, né? Porque de 2 anos para cá, 2 anos, tipo. Sim, 2 anos. E ainda você pega uma Libertadores, você vai para a Argentina e joga uma Libertadores, né? Fui para a Argentina. E para quem me conhece, sabe que nunca tinha saído do meu país. E aí chego no Chile, do Chile vou à Argentina. Tipo, em 2 anos eu fiz muito mais coisa do que eu podia até imaginar e falar, gente, como eu fui parar na Argentina? E chego aqui, vamos a treinar todos os dias, treinamento. Dia 3 de março, viajamos para a Argentina para a Copa Libertadores. E eu meio que estava em choque ainda, que eu falei, será que eu estou sonhando? Ainda brincava com o Rafa, falava, Rafa, será que eu estou sonhando? Será que é verdade mesmo que vamos à Argentina, que vamos à Libertadores? Porque para uma mulher assim, que assiste Libertadores, no caso masculina, tudo, e ver a emoção que é, quando eu participei, eu falei, é uma Libertadores, é uma emoção que não tem como descrever em palavras. Por mais que não joguei, mas só de eu estar presente e o respeito que eu tinha pela arqueira, pela Ryan Torero, que tem 3 anos que está aqui em Santiago Moni, que para mim é um espelho, é um ser humano incrível. Então, para mim, eu estava super satisfeita só de estar em Santiago Moni. Sim, sem dúvida, poxa, é uma oportunidade absurda, né, de vida, de jogo, de
de ver as melhores do continente na tua frente, treinando com você, jogando com você, tipo, tá, você não foi a titular. Mesmo assim, pô, seu time pegou o Corinthians, você viu que, embora o Corinthians não tenha levantado a taça, era a referência no continente, atual campeão até então, né? Então, poxa, é uma coisa que dá para inspirar, dá para tirar muita referência, né? E aí você me falava fora do ar que seu contrato era só até agora, né? Sim, meu contrato era até dia 30 de março. No caso, ontem teria voltado ao Brasil. E ontem de ontem, no caso. E aí, quando chego cá para o campeonato, porque eu vim para o campeonato nacional e para a Libertadores, eu descobri depois que eu cheguei aqui que teria Ah, Libertadores. Então, eu não sabia, eu vim pelo campeonato nacional e não pela Libertadores. Então, e não sabia. E chego aqui e falo, ó, você vai disputar o campeonato nacional e temos a Libertadores do dia 5 de março até o dia 25. Falei, tá bem, tranquilo. Então, comecei o treinamento, treinamos. E aí, quando chega um dia antes da final do campeonato nacional, a qual fomos campeãs, e já cheguei sendo campeã, isso para mim ainda já foi uma vitória a mais. E aí chego como um dia antes da nossa final, a treinadora chega em mim e pergunta assim, Renata, tudo bem? Eu falei, sim, prof. Quero saber se você tem disponibilidade e vontade de ficar no Chile até dezembro de 2020. E aí eu assustei, eu olhei, ela falou assim, não precisa me dar a resposta agora. Pode olhar com o seu representante, o seu empresário, e depois você me fala. Mas você tem vontade? Eu falei com ela assim, sim, depender de mim, sim, tenho vontade. E só que, tipo, respondi meio que no susto. sim, é, tipo... Sim, tá tranquilo. Eu não imaginei que um ano, a gente acha que um ano é 2 semanas, né? Vai fazer assim e passou. Então, quando cheguei no Rafa, falei, Rafa, isso, ele ficou, eu acho que o Rafa ficou muito mais feliz que eu. Ele falou, a dificuldade que a gente passou para você chegar, porque, igual eu te falei, ele não é só meu empresário, ele é meu amigo. Então, quando eu vi ele celebrando pela vitória, do qual ele sabe a dificuldade que a gente passou para me chegar aqui, eu falei, eu também estou super feliz de estar aqui. Então, eu quero ficar um ano. E aí, agora só dezembro, aí já não sei o que vai acontecer. E aí, mas o que dá para projetar desse ano, então? Porque agora que você sabe que o calendário é mais longo, que vai ter que se habituar mais aí. Sem contar que tá chegando frio aqui, né? Que não é igual ao Brasil, que é um frio tranquilo, é um frio que estamos todos os dias de blusa de frio, porque não tem como tirar. Até no calor faz frio. Então, agora que vai chegar o frio, vai ficar mais difícil. Vamos treinar como essa semana normal, estamos treinando normal, porque é dia 1º de maio, no mês de maio, não sei se é dia 1º ou adelante, vamos começar o campeonato nacional. Então, o campeonato nacional começa e em outubro temos outra Libertadores, a de 2021. Então, Verdade, né? Porque vocês foram campeões. A vaga que vocês garantiram foi para esse ano agora, né? O 21-21, ano, não 20-21, né? não, isso, para 2021. Não tinha nem Então, temos outra associado, né? Libertadores. Sim, Pô, então temos outra incrível. Libertadores. Entonces, la próxima Libertadores hablamos espanhol. Sim. Creio que na próxima entrevista vou estar falando em espanhol. Por que não? Por que não? Porque as coisas vão surgindo aí, né? Uai, claro, vou aprendendo e é muito. Então, tá vendo? Para mim eu tô como um sonho realizado. Um sonho que hoje a gente vê que a gente é valorizada, entende? Às vezes no nosso país a gente não tem tanto valor. E às vezes, por muitas vezes acontece da gente ter que sair para outro país para você falar, caramba, eu sei que eu tenho um potencial e eu sei que tem pessoas que acreditam em mim. Então, isso me basta, eu fico muito feliz em ter essa oportunidade aqui, porque eles aqui acho que são muito rigorosos. Os treinamentos são distintos do Brasil, então eu creio que hoje eu tenho um físico melhor, eu consigo eu treino normal, quando chego, às vezes estou cansada, estou morta, mas porque eu sei que valeu a pena, o treinamento foi intenso, foi
exaustivo, e aí às vezes eu vou chegar aqui, eu não vou ter aquele pique de querer sair para caminhar, não, vou querer descansar, vou querer dormir. E então vem um campeonato nacional, depois vem outra Libertadores, e você fala, eu tenho 2 campeonatos em um ano, então ou eu ganho, ou eu foco num campeonato para ganhar, ou eu simplesmente vim a Chile a passeio, e não é o meu caso. Pô, legal. Então, que esse nosso papo seja uma prévia aí do que a gente possa ter um papo muito mais interessante no final do ano, né? Com certeza. Eu espero muito. Pô, bem legal, bem legal. E o papo do espanhol é verdade, hein? Se você pegar, der um Google, você vai ver que tem entrevista minha em espanhol num outro canal que eu criei também. Então, quedate lista, né? Vamos tentar. Vou aprender até o final do ano o espanhol para ficar a fera. Tá bom. Maravilha, Renata. Poxa, que história de vida incrível, de superação, de legal ver quando tem oportunidade e a oportunidade existe para você agarrá-la e agarrou do jeito que veio. Não só do Atlético, mas também do pessoal da CSE, que eu nem conheço pessoalmente, mas, poxa, muito legal o trabalho deles. E que esse ano vai ser, poxa, desafios muito, muito legais, hein? Muito bom. Sim, com certeza. E quando a gente tem um apoio, porque foi igual eu te falei, que não é simplesmente uma empresa de agência de jogadores, entende? São pessoas que se importam se você está bem onde você está. Se você está bem, se aqui eu estou feliz. E não simplesmente, porque você está aí, porque você ganha muito dinheiro. Porque você está aí, porque o clube lhe paga. Não. Eles querem saber, você está bem aí? É isso que você quer? Muitas vezes o Rafa fez isso comigo. Quando fui ao Vitória, quando vinha cá, momento nenhum ele falou comigo, não, você tem que ir. Não, ele falou, Renan, você quer ir? Rê, você quer ir? Ele sempre, então isso para mim foi eu falei com ele que não é só uma empresa, para mim ele é um amigo e que se depender de mim vou ficar na CSE até aposentar, até parar de jogar. Isso aqui não é um vídeo patrocinado, gente? Realmente, isso é real mesmo. Não, é Só para real. deixar claro. Mas e outra, Santiago é uma cidade muito legal, hein? Arrumadíssima, um lugar muito interessante. Do lado aqui, não tão do lado, mas digo, pensando em América Latina, quem vai para Santiago fica impressionado, né? Acho que você deve ter ficado também. Sim, e aonde a gente fica, no caso aqui, no hotel, é bem no centro, bem na parte, como posso te dizer, mais bonita, mais valorizada, essa é a palavra. Sim. Mas mesmo mais afastado, é bem legal aí. É bem legal. Como 20 minutos, 25 minutos do aeroporto, então, aonde a gente chega aqui, onde tem tudo perto, onde não é igual no Brasil, estava falando com uma amiga aqui, que não é igual ao Brasil, porque tem muito morro. Brasil, você anda, você sobe o morro, desce o morro. Aqui não, aqui você vai reto, você chega no mercado, você vai reto, você chega numa padaria, você vai reto, você está num shopping. Então, assim, coisa que não é, não, tem o que de Uber. Não, vai caminhando, com 10 minutos você chega no shopping. 5 minutos você chega no mercado. Então, fala assim, muito diferente, uma cidade linda. Eu consegui viajar no Ano Novo para Temuco, que é uma cidade também muito linda, onde tem muita área verde na natureza, onde consegui ir na cachoeira, onde conseguimos fazer uma trilha super legal. Então, acho que muitas partes boas aqui eu já estou conhecendo. Com a pandemia é um pouco mais difícil, porque não podemos sair, então consegui ir à praia. Então, aqui, sim, muito, muito bonita a cidade. Você foi lá para Vinha ou não? Sim, fui a Vinha, porque em final de campeonato, na semifinal, foi em Vinha, ou a final, não me engano. Então, fomos a Vinha, podíamos sair, andar, caminhar, tudo. Então, falei, E tenho amigas também que moram e fica assim, porque eu vou falar com você, amigas, porque fiz amizades aqui. Então, eu falo assim, Renata, quando queira, vem à minha casa, vamos fazer isso, não sei o quê. Então, são lugares maravilhosos que eu pude conhecer. Pô, fantástico, fantástico. Que seja um 2021, embora já estejamos em abril, mas que ainda seja um ano incrível para ti. E fica o convite, mais uma vez, para um papo no fim do ano, para a gente fazer um resumo, para ver como é que foi isso tudo, inclusive em espanhol. Muito obrigada, pode deixar. Pode deixar que eu já vou estar falando espanhol, e aí o pessoal de Brasil acho que vai ficar um
um pouco chateado com a gente, Não, por não entender muito. a gente faz em português também depois, né? Vira material, a gente passa para o pessoal da CSE aproveitar e usar esse material para a Espanha também. Depois. Pode deixar, com certeza. Maravilha, Renata. Muito obrigado. Uma boa noite aí para ti, no Chile. E um grande abraço. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço por contar um pouco da minha história e as pessoas saber quem é verdade Renata. E eu agradeço você por essa oportunidade de poder falar um pouco e poder contar um pouco, né, da minha história, para que todos saibam. Eu agradecer de verdade a quem participou da live, mandar um abraço, um beijo para a minha família, que todos estão assistindo, que fiz todos assistir, e eu agradeço muito de coração a tudo. Maravilha. Um grande abraço a você, ao pessoal da CSE, os amigos aí seus todos em BH e, poxa, Santa Luzia também, grande BH. Sim. Sim. Beijo a todos, muito obrigada. Muitas gracias. Gracias, saludos, hasta diciembre, tal vez. Tchau. Tchau, tchau.